o Senhor tem falado com a sua igreja há muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o texto sagrado: louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vamos ler junto comigo? 1, 2, 3. Mas recebereis Amém. Faço uso da oração que já foi feita por mim, em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar no seu lugar, glória a Deus. Me ajuda a teclar disso em nome de Jesus, está firme, glória a Deus. Continua naquela mesma pegada que você estava aí, glória a Deus. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, um livro que basicamente trata de fatos acontecidos com a igreja do Senhor Jesus Cristo. É um livro carregado de milagres, carregado de operações, de milagres, sinais, maravilhas e prodígios, operados pela igreja que foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, ela se inicia no coração do próprio Deus, porque há quem diga que o Espírito Santo é uma promessa comum, mas na verdade o Espírito Santo, ele não é uma promessa comum feita por Deus. Uma promessa comum pode ser que Deus vai te prosperar. Uma promessa comum pode ser que Deus vai salvar alguém da sua família, que Deus vai te colocar num lugar de destaque. Isso sim, trata-se de uma promessa comum. Mas o Espírito Santo, ele não é uma promessa comum feita pelo próprio Deus. A promessa do Espírito é uma promessa antiga feita primeiramente aos patriarcas, os profetas que profetizaram acerca da vinda do Messias. Escute isso, foram profetas que profetizaram também a respeito da vinda do Espírito Santo. Esses patriarcas experimentaram da presença bendita do Espírito Santo, porém experimentaram desta presença gloriosa de uma forma transitória. Deus envia do seu Espírito sobre esses homens, para que esses homens cumpram um propósito específico da parte de Deus. Como eu disse, essa experiência era uma experiência transitória. Deus ungia patriarcas, Deus ungia profetas, Deus ungia juízes, ungia reis, ungia também sacerdotes. Colocava sobre essas pessoas o poder do Espírito, porém de uma forma transitória, porque esse Espírito vinha para que um propósito fosse cumprido no meio do próprio povo de Deus ou sobre a terra, porque toda a terra é do Senhor. E quando esse Espírito vinha, esses homens cumpriam este propósito. Logo após o cumprimento deste propósito, essa unção, este poder, esse sobrenatural que atingia esses patriarcas, reis, profetas, sacerdotes, isso desaparecia de suas vidas, os deixando vulneráveis a falhas, os deixando vulneráveis a erros, a atitudes que não glorificavam o santo nome do Senhor. Só que o Senhor tinha uma promessa para a humanidade. O Espírito Santo era uma promessa para a humanidade. Escute isso. Da mesma maneira como o Messias era uma promessa para a humanidade, o Espírito Santo era também uma promessa para a humanidade. É preciso que entendamos, porque quando nós vamos ver o profeta conhecido como profeta messiânico, Isaías, este profeta profetiza acerca
do Messias. O profeta Isaías, ele abre a boca para falar do Messias no capítulo de número 53, mais precisamente acerca do servo sofredor, da vinda do Messias como servo sofredor, como cordeiro que iria para o matadouro, que não abriria a sua boca diante dos seus tosquiadores. Isaías, no capítulo 53, ele profetiza acerca da morte do Senhor Jesus. Ele fala da vinda do Filho de Deus na sua humilhação, como uma raiz de uma terra seca, que não teria parecer, beleza e nem formosura, e seria assim para que nenhum homem o desejasse. Aleluia. Todavia, o profeta Isaías vai dizer que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo com que ele ficasse enfermo, e ele levou sobre si todas as nossas falhas, nossos pecados, nossas dores, e diz o texto que o castigo que nos traz hoje a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Escute isso. Isso é o profeta Isaías que está profetizando no capítulo de número 53 da sua profecia. Porém, no capítulo 44, no verso de número 3, se alguém tiver a sua Bíblia, abra aí, Isaías 44, verso 3. Se esse texto puder ser colocado aqui para mim no projetor, eu ficarei muito agradecido. Olha o que diz o texto. Isaías 44, 3 vai dizer o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Escute isso. O profeta profetiza sobre o Messias, mas existia uma promessa junto com a promessa messiânica, que era a promessa da vinda do Espírito Santo sobre toda a humanidade, a promessa de um derramamento, a promessa de um derramar, a promessa de uma chuva, a promessa de rios que transbordariam, e que eram rios de águas vivas que transbordariam sobre toda a humanidade. Sim, Isaías profetizou sobre Jesus. Sim, Isaías profetizou sobre o Cordeiro. Sim, Isaías profetizou sobre a vinda do Messias, mas ele falou também sobre um rio que viria logo depois. Ele profetizou sobre o saciar da sede daqueles que tinham sede. E este profetizar dizia a respeito do Espírito Santo. Há outro profeta messiânico, conhecido como profeta Zacarias. Este profeta profetizou também sobre a vinda do Messias, profetizou também sobre o sofrimento do Senhor Jesus. Aleluia. Mas no capítulo 4 de Zacarias, no verso de número 6, a profecia de Zacarias foi outra. Neste capítulo 4, no verso 6, a profecia dele foi outra. Zacarias capítulo 4, verso 6, olha o que vai dizer o texto. E respondeu-me, aleluia, e respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Perceba que cada profeta que profetiza a respeito da vinda do Messias, este profeta também tem uma profecia falando a respeito da vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo era também uma promessa juntamente com a vinda do Messias. O Espírito Santo, é bem verdade que às vezes ele fica esquecido na boca dos pregadores, esquecido na boca dos pregadores messiânicos, e que falam sobre a crucificação de Cristo. Mas o Espírito Santo era também uma realidade na boca destes profetas, porque esses profetas falavam também a respeito da vinda desse Espírito, desse chover, desse derramar, deste rio de água viva que viria sobre toda a humanidade. Perceba, aleluia, que o próprio João, o Batista, aquele que é conhecido como que prepararia o caminho para o Senhor, aleluia, aquele que é conhecido como a voz do que clama no deserto,
este João, ele vai profetizar a mais importante da sua profecia. Olha o que ele vai dizer, aleluia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele profetiza esta profecia, a multidão dos israelitas começam a razoar entre si, se perguntando: será que é ele o Messias? Ele diz: vocês estão se perguntando se eu sou o Messias? Não, após mim vem ele, e ele é mais poderoso do que eu. Ele vem, mas quando ele vier, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas quando ele vier, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Oh glória, oh aleluia. Veja que João Batista, ele está falando do Messias, sim, ele está profetizando acerca do Cordeiro, ele está olhando para o Cordeiro e dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele também tem uma mensagem. E que mensagem é essa? A mensagem que diz respeito ao Espírito Santo. Escute isso: quando o próprio Senhor Jesus, ele vem sobre a face desta terra, escute o que eu vou dizer. Quando Jesus vem, ele prega acerca da sua morte. A sua morte é muito pouco entendida, a sua crucificação é muito pouco entendida pelos seus discípulos. Perceba que quando Jesus morre, Jesus depois ele vai ressuscitar. Há um problema ali. Jesus precisa ir encontrar com seus discípulos, porque durante todo o período que Jesus esteve falando da sua cruz, durante todo o período que Jesus esteve falando da sua morte, os seus discípulos não conseguiram entender do que é que ele estava falando. Eles não conseguiram entender acerca do que Jesus estava pronunciando. Só que Jesus, na verdade, ele estava falando a mesma coisa que os profetas profetizaram ao seu respeito: convém que o Filho do Homem seja entregue. Daniel reconheceu Jesus com essa identidade, dizendo que ele seria o Filho do Homem. Aleluia. O próprio Espírito disse a respeito dele, o próprio Deus disse a respeito dele: este é o meu Filho, no qual nele eu me comprazo. Só que ele se faz filho do homem, ele se faz descendência adâmica, ele se faz nascido de mulher. E quando ele se faz nascido de mulher, ele começa a falar a respeito da sua morte. Todos aqui compreendem juntamente comigo que Jesus falou a respeito da sua morte. Durante todo o período que ele esteve aqui nessa terra, ele não era entendido quando ele pregava a respeito disso. Ele não era entendido quando ele se pronunciava a respeito da sua morte, a respeito da sua humilhação e a respeito da sua cruz. Porém, aleluia, mesmo não sendo entendido, Jesus falava a respeito disso o tempo todo. Junto com a mensagem da cruz, Jesus também falava a respeito do Espírito Santo. Do Evangelho de João, irmão, do capítulo de número 3, Jesus está conversando com um religioso. Por quê, pastor? Não é porque alguém é religioso, não é porque alguém veste terno e veste gravata que não precisa ouvir falar a respeito do Espírito Santo. Pastor Marcelo, nós precisamos do Espírito Santo. Um homem vai ter de noite com Jesus, e quando ele vai ter de noite com Jesus, aleluia, Jesus vai dizer assim para ele: aleluia, é necessário que você venha nascer de novo. Ele fica sem entender, e Jesus vai dizer assim para ele: como sendo tu príncipe em Israel, como sendo tu príncipe no meio dos fariseus, não entende das coisas que eu estou falando? Aleluia. E Jesus vai dizer assim para ele: eu estou falando do novo nascimento. Ele não está entendendo, ele não está compreendendo. Jesus vai agora, ele vai esmiuçar a mensagem, vai dizer: novo nascimento. Novo nascimento. Vou falar para você do que se trata. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz. Ninguém sabe de onde o vento vem e ninguém sabe para onde o vento vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Oh glória. Jesus estava falando do Espírito Santo para Nicodemos, pastor Marcelo. Sabe por quê? Porque gente religioso, quem veste terno e gravata, quem veste saia, quem tem o cabelo
cabelo grande, quem não pinta a unha, aleluia, também precisa ouvir falar do Espírito Santo. Escute o que eu vou dizer aqui: andar bem vestido sem a presença do Espírito Santo é farisaísmo. O Espírito Santo te conduzindo a se vestir de maneira correta, isso sim é santidade que provém de Deus. Quando Nicodemos ouve falar, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, ele começa a entender que Jesus estava falando de um nascimento. Qual nascimento, pastor? O nascimento de Adão. Adão nasceu do vento. Deus formou sim o boneco de barro, mas depois que ele formou o boneco de barro, foi necessário que da boca de Deus fosse assoprado um fôlego, fosse assoprado um vento. E diz a palavra do Senhor que Deus fez, aleluia, e aquele homem feito do barro, ele torna a ser um ser vivente, uma alma vivente a partir daquele momento. Do que é que Jesus está falando quando ele fala do novo nascimento? Ele está falando de um novo sopro de Deus no homem. O primeiro sopro de Deus no homem foi corrompido pelo pecado, porque o homem caiu. Mas agora, quando Jesus está falando deste sopro, ele não está falando do fôlego. De quem ele está falando, pastor? Ele está falando da presença do Espírito Santo. Ele está falando de uma vida que provém do Espírito de Deus. Aleluia. Olhe para cá, aleluia, olhe para cá. Você é crente há quantos anos? Pastor, eu tenho 10 anos de crente, tenho 20 anos de crente, tenho 30 anos de crente. Pastor, eu tenho mais, eu tenho 50 anos. Eu nasci aqui dentro desta igreja, eu fui apresentado aqui, eu corri no meio desses bancos. Mesmo assim, você também precisa da presença do Espírito Santo de Deus. Pegue na mão de alguém que está do seu lado carinhosamente e diga para esta pessoa: o Espírito Santo é uma promessa. Diga para ele: nós precisamos desta promessa. Diga para ele: nós somos crentes, mas precisamos deste Espírito. Diga para ele: sem o Espírito Santo você vai morrer. Diga para ele: sem o Espírito Santo você vai cair. Diga para ele: você não é nada sem a presença deste Espírito. Oh glória, quem pode levantar a mão e glorificar a ele? A mensagem não havia mudado. Jesus estava seguindo o rumo dos profetas. Os profetas falaram acerca da vinda do Messias, da crucificação, mas também falaram a respeito da vinda do Espírito Santo. Quando Jesus está falando a respeito do Espírito, é interessante que ele fala do Espírito para o religioso no capítulo 3, mas quando chega no capítulo 4, pastor Marcelo, Jesus vai encontrar com uma mulher no poço. E quando Jesus se encontra com esta mulher no poço, na terra de Samaria, escute aqui o que eu vou dizer: ninguém gostaria de ser chamado de samaritano pela boca de um judeu. Ser chamado de samaritano era um xingamento, aleluia, era uma ofensa usada pelos próprios judeus, uns para com os outros, aleluia. E Jesus vai na terra dos samaritanos, ele chega na cidade de Sicar. Jesus se coloca num poço conhecido como o Poço de Jacó. Uma mulher vai por volta de meio-dia tirar água naquele poço. Ali estava o Senhor Jesus no encontro com aquela mulher. E Jesus diz assim para aquela mulher: dá-me de beber. Ela diz assim para ele: como sendo tu judeu, se comunica comigo que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Para os judeus, os samaritanos eram pessoas impuras, pessoas de uma linhagem misturada, aleluia. E quando Jesus diz isso para aquela mulher, essa mulher diz isso para ele. Jesus diz assim para ela: ô minha filha, se tu tivesse o dom de Deus e tu soubesse quem está te pedindo de beber, é tu que lhe pediria e ele te daria uma água viva. Aleluia. Para Nicodemos, quando ele fala do nascimento, ele fala de um espírito como um vento. Para a mulher que está com sede, que vai no poço beber água, é uma linguagem que ele procura que as pessoas entendam que ele está falando de acordo com a necessidade que elas têm naquele momento. Jesus está conversando com aquela mulher e ele fala de uma água viva. Aquela mulher diz assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo desse poço, a sua família e toda a sua casa? És tu maior do que ele?
e Jesus vai dizer assim para ele: qualquer que beber dessa água que Jacó furou esse poço, ele vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, ele nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Oh, aleluia. Perceba que Jesus está falando do Espírito Santo para um religioso primeiro. Depois Jesus vai falar do mesmo Espírito Santo. Ele vai falar deste mesmo Espírito numa conversa com um homem, aleluia, com uma mulher na beira de um poço. Aleluia, esta mulher, ela já tinha passado por vários relacionamentos. É difícil de compreender uma coisa dessa. Essa mulher, ela já havia sido mulher de vários homens, mas Jesus está falando do Espírito Santo para ela. Aleluia, porque o Espírito Santo é remédio. Quem aqui acredita que o Espírito Santo é remédio? Quem aqui crê que o Espírito Santo é remédio para nossas mazelas, é remédio para os nossos pecados? Quem aqui acredita que o Espírito Santo, ele nos arranca desse lamaçal de iniquidade, desse fundo do poço? Quem aqui acredita que o Espírito Santo, ele levanta o caído, ele pega o fraco no opróbrio e faz dele gigante na presença de Deus? Quem aqui acredita que o Espírito Santo é capaz de fazer isso? Jesus está falando do Espírito Santo para a mulher samaritana. É interessante frisar que em João, no capítulo do número 14, no verso do número 16 e 17, em João 14, verso 16 e 17, olha o texto aqui. Ele diz assim para os seus discípulos. Por quê? Porque primeiro ele fala, escute isso, ele fala para aquele fariseu. Segundo, ele fala para a mulher pecadora. Agora ele vai conversar com os seus discípulos, porque no capítulo 13 ele fala da sua morte. Olha para os irmãos entender, irmão. No capítulo 13 ele fala da sua morte na mesa. Ele está falando que o seu corpo vai ser moído. Esse é meu corpo que é partido por vós, façam isso em memória de mim. Anteriormente Jesus havia falado da sua morte com seus discípulos, só que agora Jesus consola o coração deles. Primeiro no capítulo 14, no verso 1, falando: não se turbe o vosso coração. Jesus fala do arrebatamento de maneira a consolar o coração dos seus discípulos. Só que quando chega nesse verso de número 16, Jesus consola o coração dos discípulos dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e Ele estará dentro de vós. Aleluia. Ele está falando do Espírito Santo com seus discípulos. Perceba que o Espírito Santo, ele não deveria ser esquecido dentro das nossas mensagens. A cruz não deve ser esquecida, a morte não deve ser esquecida, o sangue não deve ser esquecido, a humilhação não deve ser esquecida. Bem verdade que a cruz inverte os polos para o coração de todo homem soberbo. Todo homem soberbo deseja no seu coração ser Deus. Aleluia. Nossa Bíblia nos mostra um Deus que se fez homem, um Deus que se humilhou a si mesmo e desceu. No ápice da sua soberba, o ser humano deseja parecer com Deus e ser Deus, mas a nossa Bíblia, os 4 evangelhos relatam de um Deus que se fez carne e Ele habitou no meio de nós. A cruz não deve ser esquecida, mas a doutrina, o ensino acerca do Espírito Santo também não pode ser esquecido pela igreja, porque durante todo o período de sua vida, Jesus foi falando a respeito do Espírito. Jesus amadurecia cada vez mais essa doutrina poderosa, que é a doutrina do Espírito. O que seria do Espírito e o que seria da igreja sem a presença do Espírito Santo? O que seria de nós sem essa presença dentro de nós? Irmão, o que seria de mim se esse Espírito não estivesse na minha vida? O que seria de mim se essa graça não estivesse sobre mim para que eu pregasse essa palavra para você? O que seria de mim se essa graça não estivesse sobre mim para caminhar sobre a face desta terra
com uma vida de santidade e de pureza, bem provável, aleluia, bem provável não, certo é que eu já haveria morrido, já haveria me perdido, já estaria no mundo, só não estou lá porque esse Espírito me abraçou, aleluia. Você só não está lá porque esse Espírito te abraçou e te resgatou. Escute isso. Jesus, ele fala do seu Espírito. O capítulo de número 14. Escute. Do capítulo 13 em diante, é o último sermão de Jesus antes da sua morte. Do capítulo 13 em diante, é o último sermão de Jesus antes da cruz. Há quem diga que as últimas palavras de um homem antes da sua morte são as palavras mais importantes. Porém, Jesus antes da sua morte falou do Espírito Santo. Está entendendo? Aleluia. Por quê? Porque existe seriedade nisso que... Irmãos, já notou nos filmes? Quando uma pessoa está prestes a morrer, todo mundo vai perto dela com o seu ouvido para escutar o que ela tem a dizer, para escutar o que ela tem a falar no último momento da sua morte. Aleluia. Assim nós vemos nos filmes, porque todo mundo quer ouvir o que a pessoa tem a dizer antes da sua morte. Talvez antes da sua morte ela tenha pedido perdão para alguém. Aleluia. Jesus fez isso, ele pediu perdão por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Só que no seu último sermão, que se inicia no capítulo 13, aleluia, na mesa, na ceia, lavando os pés dos discípulos e depois ensinando os seus discípulos, aleluia, no capítulo 14, Jesus fala a respeito do Espírito Santo, aleluia. Ele fala de um Espírito que viria. Coloque o último versículo que nós fizemos a leitura por mim, por gentileza, que é o verso 17 do capítulo 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós, aleluia. E ele está falando aqui de algo que não é transitório. Escute isso. Todos os profetas, aleluia, receberam algo transitório, sim. Todos os homens, patriarcas, juízes, reis, aleluia, sacerdotes que foram ungidos, aleluia, quando o Espírito Santo veio sobre eles, veio de forma transitória. Porque não falar de Moisés, que daquilo que ele recebeu, ele passou para muitos homens, 70, aleluia, ele passou para um homem chamado Bezaliel, que recebeu desse Espírito para construir a Arca da Aliança, para construir os artefatos do tabernáculo, mas todos eles receberam disso de uma forma transitória. Este Espírito vinha para cumprir um propósito, e eles cumpriam esse propósito de Deus. Logo que esse Espírito se afastava, a nação de Israel, o que ela fazia, pastor? A nação de Israel entristecia o coração de Deus, ela pecava contra Deus. Os tipos e os símbolos do Antigo Testamento, tudo isso também falava a respeito do Espírito Santo. Olhe para cá, você sabe que tudo que existe no Antigo Testamento são sombras daquilo que vai acontecer na cruz do Calvário com o Senhor Jesus, estão tipificando. Pois é, pastor Marcelo, no livro de Êxodo, quando a nação de Israel está prestes a sair da terra do Egito, Deus envia 9 pragas, aleluia, mas na 10ª praga, aquela praga é uma praga peculiar, porque nela existe um ensinamento, porque ela tipifica algo. Aquela praga, aleluia, quando ela vai vir sobre o Egito, diz o texto sagrado que Deus vai dizer assim para Moisés: Moisés, mata o animal, mata o cabrito, mata o cordeiro, pega o sangue dele, passa na verga da porta esse sangue, e há de ser que quando a morte vir sobre o Egito, aonde estiver a marca deste sangue, a morte não irá atingir essa casa, e a morte não irá atingir essa família. Sabe o que é que esse sacrifício tipificava? Sabe o que é que essa primeira Páscoa tipificava? Essa primeira Páscoa, ela estava tipificando a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, o seu sangue sendo derramado e o sangue dele sendo aspergido dentro do meu e do seu coração, e eu e você sendo purificado dos nossos pecados. Só que, porém, todos os tipos e símbolos do Antigo Testamento tipificavam também a vinda do Espírito Santo.
porque o sangue os tira da terra do Egito. Porém, quando eles estão no caminho, existe no meio do caminho uma coluna de fogo, e existe no meio do caminho uma nuvem que os acompanhava. No sol escaldante do deserto, uma nuvem estava sobre eles, os livrando daquele sol escaldante. Aleluia. Na noite fria do deserto, uma coluna de fogo estava andando no meio da nação de Israel. Se o sangue estava na verga da porta, o que é o fogo? O Espírito. O que é a nuvem? O Espírito. Deus estava dizendo: eu tenho sangue para remir, mas eu tenho o Espírito para os encher. Eu tenho o Espírito para estar no meio de vós durante a vossa caminhada até a chegada na terra prometida. Olhe para cá, escute o que eu vou dizer. O Espírito Santo, ele é uma promessa de Deus. Pegue na mão de alguém de novo, carinhosamente. Porque o Senhor está dizendo isso? Acorde essa pessoa dizendo: o Espírito Santo é uma promessa. Diga para essa pessoa: Deus não deixou nenhuma promessa cair por terra. Não seria a promessa do Espírito Santo que Ele deixaria cair por terra na nossa vida. Aleluia. Existe uma promessa. E que promessa é essa? De sermos cheios do Espírito de Deus. Aleluia. Antes da sua morte, Jesus fala a respeito do Espírito Santo. Antes da sua morte, as suas últimas palavras, Ele está falando a respeito do Espírito Santo. Só que quando Ele ressuscita, olhe para cá, Jesus em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, Jesus está ressuscitado. Jesus está durante o período de 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Está falando durante o período de 40 dias de coisas concernentes ao reino de Deus. Quando Jesus está falando dessas coisas concernentes ao reino de Deus, os seus discípulos o interrompem para tratar de assuntos concernentes a essa terra. E eles perguntam a Jesus o seguinte: Jesus, restituirás tu neste tempo o reino para nós de Israel? O que eles estavam perguntando é: e as nossas cadeiras? E os nossos tronos? E os nomes? Eu quero regir tal nação, eu quero estar em tal posição. Aquilo que durante todo o período eles não conseguiram entender a respeito da cruz, eles ainda estavam sem entender. Aquilo que durante todo o período a respeito do Espírito Santo eles não conseguiram entender, eles ainda estavam sem entender. E eles estavam perguntando de cadeiras. Da mesma forma, quando a mãe dos filhos de Zebedeu chegaram diante de Jesus e perguntaram: Jesus, permita que um filho meu sente à direita e o outro filho meu sente à esquerda. Aleluia. Jesus diz para ela: você não sabe o que você está pedindo, você não entende das coisas espirituais. Da mesma maneira, os discípulos ainda estavam sem entender. Em Atos capítulo de número 1, eles vão de novo até Jesus. E eles estão, aleluia, abismados, aleluia, eles estão seduzidos, aleluia, com o templo que está em Jerusalém. Estão, aleluia, seduzidos com a glória dos homens, com um reino terreno. Só que quando eles perguntam para Jesus isso, aleluia, glória a Deus, Jesus os responde a partir do verso 7. Atos dos Apóstolos capítulo 1, verso de número 7. Jesus vai dizer assim para eles, olha o que Jesus vai dizer para eles: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder. Verso 8, acompanhe comigo. Jesus está dizendo assim para ele: parem de dizer bobagem, parem de dizer palhaçada, parem de falar loucuras. Não vos pertence saber o tempo desse tipo de restauração, mas o assunto não termina, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém quanto em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Olhe para cá para você entender o que Jesus está dizendo. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Quando ele diz: não vos pertence saber
Jesus está dizendo: essas coisas não são para vocês agora. Essas coisas não são para vocês a partir desse plano. Cadeira, nome, é isso que vocês querem ter? Jesus faz uma promessa para Pedro. Alguém te cingia antigamente. Aliás, ele diz assim para Pedro: você queriam te cingir, você fugia, mas vão te cingir. Jesus falava de morte, Jesus falava de sofrimento, só que no meio de toda essa mensagem, Jesus falava a respeito do Espírito Santo. Permita-se entender que no capítulo 13, quando Jesus lava o pé dos discípulos, eles ficam sem entender. Depois eles vão para a ceia. Depois que Jesus lava o pé deles, aleluia, Judas entendeu que aquele ali não era o rei que ele estava esperando. Peraí, um rei que lava pé de pessoas? Aquilo foi o estupim para Judas dizer assim: não quero mais isso. E Judas sair dali para o trair, aleluia. E quando Jesus vai para a mesa e ele começa a partir o pão e dizer assim: isso aqui é o meu corpo que vai ser moído por vocês, Judas olha e fala: não é esse o que eu quero, esse não é o Messias que eu estou esperando. Não era mesmo. O Messias que viria era o que haveria de remir a humanidade naquele momento. Primeiramente, Jesus, ele necessitava reconciliar a humanidade com Deus. Para quê? Para que depois Deus viesse e habitasse dentro do coração do homem através da presença bendita do Espírito Santo. Nesta conversa do capítulo 1, Jesus está nas suas palavras após a sua ressurreição. A mensagem mudou, pastor? Não. Pastor Marcelo, a mensagem não mudou. A mensagem não mudou. Algumas pessoas nos perguntam por que as suas igrejas, os congressos são assim: recebereis poder, recebereis fogo, recebereis glória. Irmão, vocês falam tanto de fogo. Eu digo assim: é porque a mensagem não mudou. Aleluia, o ensino não mudou. Aquilo que começou a ser pregado pelos profetas, nós também estamos pregando. Aquilo que esses homens do passado ensinaram, nós também estamos ensinando. O que, pastor? Que existe um Espírito que quer encher a humanidade, que existe um Espírito que quer encher o homem e o levantar para um propósito específico sobre a face desta terra. Diga para alguém que está do seu lado: o ensino não mudou. Diga: a palavra não mudou. Aleluia. Diga o que os profetas disseram, nós dizemos. O que João Batista disse, nós dizemos. Diga: o que Jesus disse, nós também dizemos. O que? Que há um Espírito para nos encher, aleluia. Que há um Espírito, que é o Espírito Santo, que há de nos encher, aleluia, nos avivar, nos capacitar para um propósito específico da parte de Deus. Olhe para cá. Mas Jesus está fazendo a promessa. Ele continua na mesma linha, no mesmo ensino. E Jesus diz essas palavras antes, as suas últimas palavras antes da sua ressurreição. E Jesus se ascende ao céu. E quando ele se ascende ao céu, ele se ascende para reinar. E diz o texto sagrado que ele se ascende ao céu. E a partir daí, a igreja dele fica sobre a face desta terra. O que é que a igreja tem nas mãos, pastor? A igreja tem nas mãos uma promessa. Este fim de semana eu falei a respeito disso. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um processo. Jesus faz a promessa aqui e a promessa se cumpre ali. Mas daqui até ali tem um processo. E que processo é esse, pastor? A igreja primitiva começou a orar. Lembra do que Jesus disse, pastor Marcelo? Pedi, dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis.
Porque o que pede, recebe. O que bate, se abre. O que busca, encontra. Se vós, sendo homens e maus, o seu filho te pedindo pão, você não o dará uma pedra. Te pedindo peixe, você não dará para o seu filho uma serpente. Quanto mais o vosso Pai Celestial, será que Ele não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Qual é o motivo que eu ainda não fui cheio do Espírito Santo? Você já pediu? Eu não estou falando de você dizer assim, eu quero, né? Eu quero, né? Não. Eu estou dizendo de querer, eu estou dizendo de desejar. Eu estou falando de almejar. Eu estou falando de estar faminto, de estar sedento, de estar desejoso por esta presença. Eu estou falando de um negócio que está dentro de você, que se chama fome e se chama sede da presença dEle. E você vai pedindo, e vai pedindo, e vai pedindo, e vai pedindo, e você se torna alguém insaciável. Alguém pede dinheiro, alguém pede carro, alguém pede casa, alguém pede arte, alguém pede para ser famoso. Mas nós somos a igreja, nós temos um clamor de Atos capítulo 1 até Atos capítulo 2. A igreja tinha uma oração. E qual era a oração da igreja? Senhor, eu quero a tua promessa. Senhor, eu quero a tua promessa. Senhor, eu quero a tua promessa. Senhor, eu quero a promessa. Faça assim com a sua mão. Faça assim com a sua mão. Isso. Por um minuto, feche os seus olhos, aleluia, e diga: Senhor, eu quero essa promessa também. Senhor, eu já tenho, mas eu quero mais. Diga: Senhor, eu quero um pouquinho mais. Senhor, eu quero mais. Senhor, diga de coração: Senhor, eu quero mais. Diga para Ele: eu tenho fome. Diga para Ele: eu tenho sede. Diga para Ele: Senhor, eu estou desejoso. Senhor, escute isso aqui. Eu vou contar uma experiência aqui bem rápida, glória a Deus, e vou continuar em seguida, aleluia. Eu estava num propósito de oração. Eu ainda morava na cidade de Tocantins, muito novo ainda na presença do Senhor. Muito novo, eu digo assim, né, irmão? Tinha pelo menos uns 7 anos que eu já estava ali buscando, trabalhando na obra do Senhor. E de repente eu comecei a desejar algo novo. Por quê, pastor? Porque eu pregava e nada acontecia. As pessoas não se convertiam, o coração das pessoas não eram quebrantados. Eu falava e as pessoas não sentiam nada enquanto eu estava falando. Eu comecei um propósito com o Senhor. E esse propósito que eu fiz com Deus de oração, irmão, foi um propósito durante um ano inteiro de oração. Eu me lembro que algumas vezes o local onde eu ia orar era um local reservado, numa matinha muito perto ali da minha casa. Aleluia, eu saía andando, ia naquela matinha para orar. E todo dia de noite eu ia para aquele lugar ali para me estar em oração. Isso durante um ano inteiro, eu ali pedindo: Senhor, eu quero algo novo. Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Senhor, eu sei que eu não vim para essa terra só para mim alisar o banco da igreja, que será o banco. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem alguma coisa comigo. E eu comecei durante aquele ano inteiro a orar. Isso eu comecei no dia 1º de janeiro, porque se eu começasse no dia 1º de janeiro, eu sabia que eu não iria perder a conta. E eu comecei a orar. E durante aquele ano inteiro eu fui orando. Foi quando foi dando mais ou menos para o mês de outubro, eu me lembro que eu já estava profundamente cansado. Aleluia. E eu comecei a ir para aquele lugar às 4 da manhã. Por quê? Porque à noite geralmente estava chovendo muito. Eu me lembro que algumas vezes relampeando muito, chovendo muito, raios caindo. E eu olhava para aquilo, eu estava com muito medo. Eu dizia assim para minha esposa: ô Josi, vão comigo, por favor, Josi. Vão comigo porque está chovendo demais. Minha mulher falava assim comigo: vamos então, amor, vamos então. E eu agarrava ela pela mão e nós íamos para aquele lugar de oração juntos. Chegava lá, aleluia, eu abria só o guarda-chuva, dobrava o meu
joelho, e a chuva misturava com as minhas lágrimas, e eu ali orando, falando: Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero mais. Eu me lembro que uma noite dessas eu cheguei na minha casa, e quando eu voltei para dentro da minha casa, eu fechei a porta do nosso quarto, porque eu cheguei de lá, aleluia, fui preparar alguma coisa para mim comer ali antes de dormir, aleluia, e depois que eu comi, eu falei: agora eu vou orar um pouquinho. Eu senti a presença de Deus muito forte enquanto eu estava orando. Eu me lembro que eu comecei a falar em mistério ali na minha casa de madrugada, falar em línguas com o Senhor, aleluia, e eu fui para minha cama, a minha esposa deitada do meu lado, eu me coloquei na minha cama, e antes que eu me deitasse, eu me assentei assim, irmão, e olhando para frente, encostado com um travesseiro assim, aleluia, num ângulo diferente assim, e me coloquei ali naquele travesseiro, e ali deitado eu comecei a falar: eu quero ser cheio do teu Espírito, Senhor. Eu comecei a pedir: eu quero ser cheio do teu Espírito. E de repente, irmão, o Senhor me levou numa visão, e eu comecei a ter uma visão naquele momento. De repente eu estava numa estrada, havia árvores de um lado, havia árvores do outro naquela estrada, e eu continuava naquela estrada e pedindo a mesma coisa: Senhor, eu quero mais do teu Espírito. De repente começou a ventar naquela estrada, ventar. Ao longe, irmãos, eu vi uma pomba branca vindo na minha direção, e aquela pomba branca começou a vir na minha direção. Só que à medida que ela ia chegando perto de mim, à medida que aquela pomba ia chegando perto de mim, sabe o que acontecia? O vento ia ficando mais forte, a tempestade ia ficando diferente, à medida que aquela pomba ia chegando mais perto, e à medida que ela ia chegando mais perto, e o vento ia ficando mais forte, eu comecei a ficar com medo. Eu fui andando para trás, eu disse: não é, Senhor, é assim, então eu não quero. E eu comecei a andar para trás, e de repente a visão terminou, aleluia. E quando a visão terminou, eu estava deitado no meu quarto, mas com o olho aberto, eu continuei vendo aquela pomba dentro do meu quarto, e ela veio na minha direção. E quando aquela pomba veio na minha direção, aleluia, eu coloquei a minha mão assim para frente, aleluia, no sinal de que eu não queria aquilo, porque eu estava com medo. Só que aquela pomba atravessou minha mão, e ela bateu no meu peito, e quando ela bateu no meu peito, ela entrou dentro de mim. De madrugada na minha casa, eu senti a presença de Deus. Deus me renovou, e naquela madrugada Deus me encheu. Em seguida, irmãos, em seguida, depois daquele dia, o Senhor começou a me usar em cura, em lugares que eu ia pregar. O Senhor começou a me usar em cura, em lugares que eu iria falar do amor dEle e do Evangelho dEle. Sabe o que é que Deus me deu naquele dia? Sabe o que é que o Senhor derramou sobre mim naquele dia? A unção e o poder do Espírito Santo. Alguém aqui quer esse poder? Alguém aqui deseja essa unção? Jesus vai te encher aqui hoje. Jesus vai te encher aqui hoje. Ele vai te dar uma unção diferente, para você testemunhar, para você ser instrumento dele, para você ser referência, porque aonde você colocar a planta do seu pé, Deus vai te usar. Deus vai manifestar a glória dele através de você. Eleva-se aramaia churamandarábia. Isso, feche os seus olhos devagar e só desfrute dessa presença. Feche os seus olhos bem devagar e só desfrute desta graça, porque isso é para mim. Você já pediu? Você já disse: eu quero, Jesus, eu quero. Sabe por quê? Porque ele vai te encher também. Ele vai fazer com você também, aleluia. Ele vai te encher também. Ele vai te fazer uma ferramenta. Isso. Um minuto, por favor. Comece a orar agora. Um minuto. Nada pode te separar da promessa que o próprio Jesus fez para você.
É só você se arrepender agora do seu pecado. Se você caiu, se você adulterou, se você viu pornografia, fez fofoca, andou por caminhos hediondos, é só você se arrepender agora. Se você está em fornicação, sexo fora do casamento, é só você se arrepender agora. Sabe por quê? Aonde houver arrependimento, aonde houver arrependimento, esse Espírito vai começar a agir. Esse Espírito vai começar a operar, vai começar a se manifestar. A única coisa que separa a igreja primitiva do cumprimento da promessa que Jesus havia feito para ela era a oração. E é por isso que Jesus disse: fique em Jerusalém. Fique lá. Fazendo o que, Jesus? Não é distraído não. Fazendo o que? Em Jerusalém, fazendo o que, Jesus? Passeando em Jerusalém, olhando o templo em Jerusalém? Não. Aleluia. Distraído em Jerusalém? Não. Andando para lá e para cá em Jerusalém, olhando a roupa de alguém em Jerusalém? Não. Não é fazendo nada disso em Jerusalém. O que eu devo estar fazendo em Jerusalém? Esperando a promessa, até que do alto sejais revestido de poder, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. Aleluia. Uramakawa seia ramandura rassúria. Chorabaia suramandaraia. Faz força não, irmão, fica quietinho. Só diga: Jesus, eu quero isso também para minha vida. Faz força não, irmão, fica quietinho dizendo: Jesus, eu quero isso para mim também. Jesus, eu quero isso para mim também. Aleluia, aleluia. Diga: eu quero isso para mim também. Sabe por quê? Porque cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E sabe o que foi ouvido? Foi ouvido um som. Foi ouvido um som, aleluia. Um som, como de quê? O som que Jesus falou para Nicodemos, o vento. Qual vento? O vento que sopra onde quer e ouve a sua voz. Foi ouvido um som como de um vento veemente, impetuoso. E o que foi que aconteceu? Encheu toda a casa e todos foram cheios. Uramacandarava xandarabaia surabaceia. Oh, alamaio. Elamaio choramaia. Show. Eu vou esperar um minuto aqui, irmão, porque eu estou sentindo. Você deseja a presença desse Espírito? Porque é para você. Essa promessa é para você. Esse Espírito é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Quem pode receber desse Espírito? A igreja. A igreja recebe desse Espírito. Aqueles que creram em Jesus. Crianças que creram recebem esse Espírito. Adolescentes que creram recebem esse Espírito. Jovens que creram recebem esse Espírito. Adultos, velhos que creem recebem esse Espírito. Esse Espírito é para aqueles que creem no Senhor Jesus e creem na sua promessa. Aleluia. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua. A minha alma
receba. Receba. Eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Tudo. Oh, e a minha alma e nada me completava. E minha vida foi transformada. E minha vida foi transformada. Diga, eu não te troco por nada. Não há espaço para. Eu estou falando do Espírito Santo. E a minha alma busca. Meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Quem nunca pecou, Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça. Segura. Receba. Receba. Receba da presença dessa noite. Uriastu Yamaya Shurabanara Vashandarai.